eu estou perplexo com a natureza das críticas que a oposição ao impeachment vem fazendo em todo o país. Porque esta oposição, para minha perplexidade, não se refere à auditoria da dívida pública, não se refere ao patamar absurdo dos juros e não se refere à necessidade de financiamento com despesas públicas para a retomada do desenvolvimento, financiamento empresariado e investimentos em obra de infraestrutura. Fica tudo nessa conversa mole de fazer críticas que, na verdade, se transformam numa concordância com o que vem acontecendo já há muito tempo no Brasil. Houve, presidente, quem se surpreendesse quando a equipe econômica de Meirelles pediu autorização ao Congresso para fixar nova meta fiscal extremamente folgada, uma meta de 170 bilhões de reais. Afinal, o valor é o dobro da meta que a presidente pediu e que, na época, foi considerada uma irresponsabilidade fiscal pela imprensa e pelo Congresso. O que Meirelles quer não é uma meta, é uma autorização para gastar à vontade. Os tais 170 bilhões de reais certamente correspondem ao maior déficit primário da nossa história em valores correntes. Muito estranho para um governo que foi alçado ao poder em meio a uma campanha pela austeridade fiscal, a que Dilma supostamente era avessa. Se a Dilma está sofrendo processo de impeachment por ter dado as tais pedaladas, na ânsia de cumprir uma meta fiscal muito ambiciosa, que sentido faz dar o imenso cheque em branco para um governo interino, que pode ser interrompido daqui a 60 dias? Tanta incoerência explícita, escancarada, tanto cinismo militante incomodam. As réguas e as regras que valem para uma não valem para o outro. Vejam, 96 bilhões de meta fiscal pedidos por Dilma são irresponsabilidade, mas os 170 bilhões pedidos por Temer transmutam-se num passe de mágica em virtude, e a sua aprovação é festejada com alegria no Congresso Nacional e na mídia. Enfim, considera-se normal que os políticos, na luta pelo poder, façam pronunciamentos incoerentes, pronunciamentos contraditórios. Desdizem hoje, com toda a ênfase, o que declaravam com fervor ainda ontem. Políticos que queriam o impeachment diziam uma coisa antes, agora proclamam o contrário. No entanto, o que mais assusta é que a mídia, os economistas e o mercado finjam que não há incoerência, que não usam dois pesos e duas medidas. Da crítica azeda, desaforada, insultuosa de antes, ao entusiasmo de hoje, não decorreram sequer 30 dias. Isso é grave, gravíssimo, pois indica que faziam terrorismo com o déficit menor de antes e agora nem se importam com o déficit muito maior. Enfim, ao que tudo indica, os políticos, o mercado e seus economistas investiram pesado, investiram até mesmo a sua credibilidade para viabilizar o impeachment e agora investem pesado para viabilizar o novo governo. Há anos, todo santo dia, estamos acostumados a ler nos jornalões, a ver e ouvir na mídia monopolista
que o terror dos terrores para os economistas, para o mercado, para as agências de risco, para os investidores, que o terror dos terrores para eles é o déficit. Muito bem. Para eles, a calamidade, o apocalipse é o déficit público crescente. Mas agora, nada comentam sobre o crescimento exponencial desse déficit proposto por Meirelles. Isto significa que esperam ganhar algo muito maior. O que será que eles querem ganhar? É uma pergunta para a qual temos que procurar respostas. Antes de conjecturar sobre isso, faço uma pequena explanação a respeito dos fatos já conhecidos para entender as estratégias que movem a atual equipe econômica. 1. A previsão de um déficit primário colossal mostra que o governo está se preparando, supostamente está ou estaria se preparando para adotar uma política fiscal contracíclica, keynesiana, muito mais arrojada do que a estratégia fiscal adotada por Dilma em seu primeiro mandato, na época do Manteiga. Estratégia essa, sabemos, objeto de todos os tipos de críticas e xingamentos por parte da imprensa, dos economistas, do mercado e da antiga oposição. 2. Se o governo busca adotar uma política fiscal arrojada, infere-se que ele esteja disposto a usar todos os meios para fazer a economia crescer. É uma suposição que podemos fazer diante do quadro. Inclusive, radicalizar aqueles meios usados por Dilma e que foram base para o horror que o mercado e a elite têm pela nossa presidente. 3. Mas isso seria considerado uma loucura, que precipitaria a explosão da dívida pública, se não fosse esperado pelo mercado uma redução abrupta e substantiva de juros. 4. Como a duplicação da previsão de déficit foi digerida amistosamente pelo mercado, a redução dos juros já está acertada entre a equipe econômica e o mercado. É uma suposição que podemos fazer. 5. Porém, o governo é fraco e continua na mão de todos que viabilizaram o impeachment. Isto significa que o mercado que se regozija com os juros altos está ganhando em troca algo certamente muito melhor. 6. O que seria? O pré-sal? A radicalização das privatizações? A suspensão dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários? A apropriação de uma gorda fatia dos recursos que iriam para a educação e para a saúde? São perguntas. Tudo isso e um tanto mais. Na verdade, essas medidas já foram anunciadas pelo novo governo. Então, para ganhar tais prebendas, o mercado aceita a política fiscal aparentemente contracíclica e aceita juros baixos. Este é o pacto de que tanto se fala nesse novo ambiente político, o pacto entreguista. E, para isso, o Serra está lá no Ministério de Relações Exteriores. 7. Mas isso não é muito impopular para ser realizado por um governo interino? Sim, e pode não dar certo, e não dando certo, sempre existe a possibilidade da volta do governo eleito. 8. Nesse caso, a equipe econômica do Meirelles estaria preparando uma armadilha para manter Dilma amarrada aos compromissos e políticas neoliberais propostas pelos interinos. A preocupação é o entreguismo, é a privatização da economia, é o neoliberalismo, é a globalização. Não é, certamente, o Temer no governo. O Temer foi uma etapa desse processo. E vocês estão vendo hoje o esforço demolitório por parte da mídia do governo do Temer, com a publicação seriada de denúncias continuadas sobre os desvios dos participantes do atual governo. 9.
A armadilha chama-se mecanismo de fixação do teto da dívida, obrigando que os gastos públicos fiquem congelados em 2017 em termos reais. 10º, sabemos que a trégua do mercado, a política fiscal irresponsável do governo interino, se deve ao pacto entreguista. No entanto, na mídia, Meirelles vende que a trégua do mercado se deve à proposição do mecanismo de fixação do teto da dívida. 11º, ou seja, o mercado está dizendo: eu não me preocupo com o fato de Temer ter um déficit 2 vezes maior do que Dilma, porque Meirelles vai aprovar no Congresso um mecanismo que congela os gastos públicos em 2017, mesmo se a Dilma voltar ao governo. Abro um parênteses para chamar a atenção aos recentes artigos do Bresser Pereira sobre o barbarismo, a regressão absoluta desta política. 12º, se isso acontecer, o Estado e o país ficarão ingovernáveis, no caso de volta a Dilma. Absolutamente ingovernáveis. Bresser Pereira faz uma belíssima análise dessa situação. Ou, no mínimo, colocará Dilma novamente de joelhos frente ao Congresso e ao dono do Congresso, ou seja, a mídia. 13º, caso Dilma não volte, Temer fulmina essa armadilha facilmente com o apoio que tem no Congresso, na mídia e no mercado. 14º, mas, antes disso, irão aprovar todo tipo de entrega do país. E Dilma, caso volte, estaria tão fraca e tão à mercê do Congresso que não poderia reverter absolutamente nada e teria que dar continuidade e implementar as políticas neoliberal de Meirelles, as famosas meireladas. 15º, o ex-ministro Nelson Barbosa já deu indicações de que deve continuar a mesma política de Meirelles caso volte, pois, segundo ele, o que o governo interino está fazendo não é novidade e que as propostas que ele mesmo lançou em março com o ministro de Dilma, Meirelles está anunciando agora. É um paradoxo. 16º, Meirelles quer colocar o país entre o fogo e a frigideira. Logo, precisamos combater essas medidas. Senhores e senhoras senadores, são ponderações que faço na esperança de que esta casa não engula o prato feito, sem antes examinar com critério, isenção e sabedoria o que nos servem. Para que nos servem essas propostas? Não se trata de levar em conta tão somente a legitimidade ou não do mandato provisório. Acima de tudo estão os interesses do Brasil. E os interesses do Brasil, para um nacionalista como eu, não são transitórios, são os interesses permanentes. Obrigado, presidente. Nós estamos aqui aguardando o melhor momento para pedir a parte de Vossa Excelência. Com a palavra a senadora Vanessa. Eu agradeço, senador Requião, e dizer que para todos nós é muita alegria sempre ouvir as sábias palavras de Vossa Excelência. Sábias, corajosas e justas, senador Requião. Eu quero aqui falar de público que no dia em que essa casa estava reunida para analisar a admissibilidade ou não do processo contra a presidente Dilma, Vossa Excelência foi à tribuna e fez um discurso que nada mais foi do que toda uma retrospectiva dos discursos que vinha fazendo durante os últimos anos aqui no plenário do Senado Federal, criticando, inclusive, a política econômica da presidente Dilma, né? E Vossa Excelência chamou a atenção de muita gente. Eu mesmo, senador, recebi muitos telefonemas de pessoas pedindo que lhe cumprimentasse pela justeza e o acerto do pronunciamento. Então, Vossa Excelência, de todos nós, creio que é aquela pessoa que tem a maior condição de vir à tribuna, falar do seu posicionamento e dizer por que assim se posiciona. E
iniciou o pronunciamento de hoje falando da outra fatídica reunião ocorrida no plenário da Câmara. Essa foi a primeira do Congresso Nacional depois do governo provisório. Eu fiquei impressionada, senador Requião, como Vossa Excelência. Eles estavam, aliás, na comissão nós debatemos muito e eles dizem que o país vive uma crise. É óbvio que essa é uma questão falsa, mas eles dizem, porque acho que o povo vai entender assim, que o Brasil vive uma crise profunda por conta da irresponsabilidade fiscal da presidente Dilma, que é uma gastança. E veja, o que eles fizeram? Aprovaram um déficit de 170 bilhões. 170 bilhões, ela havia mandado na mudança 90. de meta para 96 e pouco. Eles passaram para 170. Senador Lindbergh, quando fez sua fala na sessão do Congresso, diz, olha, o déficit dos 3 primeiros meses do primeiro trimestre foram 15 bilhões de reais. O plenário quase veio abaixo, o plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, nada justifica esse déficit previsto de 170 bilhões. Aliás, justifica sim. Sabe para quê que foi isso, senador Requião? Para os jornais dizer que a presidente Dilma deixou essa dívida, deixou este buraco. É só ler os jornais de hoje, quantos são os artigos que tratam da matéria assim. Mais do que isso, senadora, eles podem estar imaginando que com a recessão da receita, a diminuição da receita, eles vão precisar de mais folga para pagar juros do mercado. O presidente do meu partido, Michel Temer, não percebeu ainda que ele, apesar do que pode acreditar, está sendo instrumento de uma jogada de interesses geopolíticos. É uma etapa e, se não é suficiente para ele acordar o que está acontecendo na imprensa hoje, ele está apanhando de A a Z em todos os jornais. As denúncias estão sendo feitas em capítulos sobre o comportamento de ministros do seu governo. O mercado não se importa se é Temer ou não é Temer. O mercado quer a garantia da globalização. E a globalização hoje é o fim do Estado governando e a prevalência do Banco Central independente. É o fim do Congresso subjugado pelos financiamentos de campanha e a precarização do trabalho. Eu tenho batido nessa tecla aqui desde que cheguei ao Senado. É o que está acontecendo na Grécia, na Itália, na Espanha. É uma tentativa de reação do capital financeiro, que o Papa chama de mamon, como a Bíblia chama, que é o capital vadio, não produtivo, contra o Estado social. O Temer é um instrumento disso tudo e logo, logo ele vai perceber que é isso que está acontecendo. Mas eu vejo, eu sou otimista, que o Senado da República está começando a entender o que ocorre. E nós temos que procurar uma saída, levando em consideração não apenas a questão democrática, mas levando em consideração os objetivos nacionais permanentes e os rumos do país. E a presidente Dilma, acredito, também deve estar entendendo o que está acontecendo. Não é o seu mandato que está em jogo, é o futuro do Brasil como país soberano, independente. É um projeto de Estado social que começou com o PT. Eu não sou tão concessivo, por exemplo, como a senadora Gleisi, que é petista. Ela alivia um pouco desse lado. Muitos erros, além da terrível situação da economia internacional. Os erros aqui foram brutais. O erro maior foi a contratação do Levi e suas leviandades para conduzir durante um ano a economia. Erros sobre erros, mas hoje o que interessa é a supressão da possibilidade da organização do Estado Nacional. O Brasil está tomando consciência disso e o Temer é um instrumento desse processo. Surfou, subiu na onda, mas não percebeu ainda que o que menos importa para esta gente, que representa os interesses do mercado globalizado, é o Temer na presidente da República ou não. Senador Requião, apenas para concluir a parte de Vossa Excelência, dizer que, primeiro, Vossa Excelência está sendo bondoso demais com o presidente do seu partido, Dr. Michel Temer.
eu não creio que ele esteja sendo usado, creio que ele seja um dos articuladores disso que está acontecendo. Sim, a nível do Congresso, sem dúvida. Um dos grandes articuladores, até não, por conta dessa política. O Deus ex machina atrás disso tudo, exatamente, não é o interesse do Temer até não, e a sua vaidade em ser presidente da República. Exatamente, está manipulado. Senador, exatamente pela vaidade, porque eu acho que nem ideologia ele tem. Talvez a ideologia seja de ter uma vida abastada, tranquila, a vaidade, infelizmente isso. E para concluir, senador, eu acho que as contradições deste pessoal que tomou de assalto a presidência da ficando clara a cada dia. Veja, bastou tirar a presidente Dilma para o senador Jucá disse acabou a fase da mentira, agora tudo é verdade. Que fase da mentira e que fase de verdade? Presidente Dilma, no passado, que mandou o orçamento deficitário que eles não aceitaram. Não aceitaram. E dobraram. E dobraram, aprovaram. Exatamente, senador. Então, eu acho que pronunciamentos, a gente está sentindo muito falta aqui no plenário de mais pronunciamentos como o de Vossa Excelência, Nós estamos sentindo falta aqui, conversávamos agora há pouco, eu, a Gleisi e você mesmo, do nosso velho companheiro Pedro Simon. Pedro Simon. Com a sua visão ética para derrubar um ministro incorreto. Perfeito. E mais recentemente o senador Cássio, que também gostava muito do debate, parece que desistiu do debate nesses últimos dias, não é, senador? Muito obrigada. Na verdade o PSDB desapareceu do plenário, né? Hoje me perguntavam, e o Aécio? Onde anda o Aécio? Você não se dá bem com ele? Sim, me dou. Tenho uma relação cordial com o Aécio Neves, que é um sujeito pessoalmente simpático, mas ele sumiu do plenário do Senado. E prenderam agora aquele rapaz lá, do ex-presidente do PSDB de Minas Gerais, aquele Nárcio Rodrigues, aquele cujo filho dedicou o voto pelo impeachment pela seriedade do pai. O pai está na cadeia. Então, isso tudo vai se desfazendo. Mas o importante para mim era que, bom, talvez eu seja um pouco concessivo com o meu PMDB, velho de guerra, um pouco como a Gleisi do PT é com o seu próprio partido. Mas o fundamental é que atrás disso tudo está o interesse do país. Que se me dá a vaidade do Temer ou da Dilma? O Brasil é que está em jogo nesse processo e nós temos que encontrar uma solução para isso. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Requião. De fato, todos nós temos nossos problemas e somos concessivos com os nossos, mas o fato é que agora, como disse Vossa Excelência, nós temos um enfrentamento maior. E essa política de austeridade dos orçamentos nacionais, e que chegou aqui ao Brasil agora com tanta força, não é outra coisa senão o desmantelamento do Estado de Direito, do Estado de proteção social. E essa questão do déficit, do aumento, senador Requião, queria só, para reforçar o que Vossa Excelência disse, para mim, tem dois objetivos. O primeiro é mostrar que a presidenta Dilma foi muito mais irresponsável do que eles diziam, né, tentando forçar aí que o déficit era maior, embora eles não tenham colocado no projeto nenhuma explicação sobre esse déficit, da onde que esse dinheiro, aonde esse dinheiro vai ser aplicado, como vai ser usado, ao contrário do que a presidenta fez em março, mas com isso também dá base para um programa de restrição orçamentária, porque afinal, se nós temos um déficit de 170 bilhões, como continuar pagando a aposentadoria com salários reajustados pelo valor real? Como continuar com um programa como Minha Casa Minha Vida? Como não colocar um limite de gastos para a educação e para a saúde? Justifica. Então, ano que vem, nós vamos ter todos esses programas e todas as conquistas que tivemos, e volto a repetir, não é só do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, conquistas desde a Constituição de 88, vão estar desmanchadas. E, além do que, esse déficit de 170 bilhões também dá a eles condições de fazer gastos agora, mais imediatos, como o qual pagar a conta desse processo todo de impeachment, pagar as emendas dos parlamentares. E manter a máquina pública funcionando para dar a impressão de uma retomada que não está ocorrendo. Exatamente. E, de preferência, pagar um pouquinho mais de juros depois, para poder também fazer a entrega que queria fazer a banca. Sinceramente, senador Requião, nós estamos caminhando para uma situação muito ruim. Esse final de semana, Vossa Excelência mandou um artigo para nós de um professor argentino, Jorge Bernstein, muito bom, que, aliás, diz exatamente isso, que nós não temos sequer uma elite ou
uma ação de direita que seja organizada, que tenha observância do desenvolvimento dos Estados nacionais, que nós estamos tendo elite de rapina, que se preocupa única e exclusivamente com os ganhos do mercado financeiro, fazem os erros, cometem as barbaridades e depois colocam para os Estados nacionais pagarem. É isso que nós estamos vivendo e o Brasil está entrando, infelizmente, no auxílio desse sistema através das mãos do interino Michel Temer. Logo, uma crise internacional, a inabilidade e incapacidade de comunicação de nossa presidente, a fisiologia do Congresso Nacional, inconformado com a forma de governo da Dilma, a sua incompreensão do que está acontecendo no mundo, a tentativa de resolver rapidamente, num ano, a questão econômica com a política neoliberal do Joaquim Levy, a ambição do Temer em chegar à presidência da República e a manipulação corrompida do Eduardo Cunha em cima da Câmara Federal. É uma soma disso, mas atrás disso o que está? Está o interesse geopolítico dos detentores do capital vadio, não produtivo, que querem comandar o mundo. Está o interesse do controle do petróleo, da água, do mercado brasileiro. E, de certa forma, essa ingênua vaidade do Michel Temer. Vou ser presidente nesse processo. Mas nós temos que pensar com mais profundidade nisso. Nós precisamos de uma solução, que não pode ser a solução que seja ao gosto da minha amiga Dilma Vanna Rousseff. Tem que ser uma solução com a participação firme da Presidente da República a favor do Brasil nesse momento difícil. Senador Lindbergh. Pelo jeito, hoje o plenário está por conta dos black blocs, presidente. Senador Requião, parabenizar seu pronunciamento que aponta uma discussão de fundo sobre o que está acontecendo no país hoje. Que pode ter alguns erros de interpretação, mas é uma proposta para iniciar um debate sobre o que está acontecendo. Claro. Em relação à meta, eu queria citar, eu falei no pronunciamento lá do Congresso Nacional, o déficit dos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março... 20 bilhões. 15 bilhões. Eu falava em 20 porque tem o mês de abril. O mês de abril, segundo cálculos do mercado, vai ter superávit, ou seja, nos 4 primeiros meses, nós vamos ter um déficit inferior a 15 bilhões. Aí eles alargaram. 3 vezes 4, 12, seriam 45 bilhões. Pois é, eles alargaram e botaram 150 bi em 8 meses. Agora, vamos entrar num debate aqui sobre as primeiras medidas do presidente interino Michel Temer. Esse limite do gasto público pela inflação, isso é uma loucura. Nós estamos desprezando, estamos colocando na Constituição, e estamos desprezando o quê? O aumento da população, o envelhecimento da população, que teria mais investimentos em saúde. Eu trouxe um dado aqui... Mas isto, me perdoa, senador Lindbergh, não é bem uma criatura do presidente interino Michel Temer. Isso já estava no plenário do Senado por iniciativa do José Serra e do nosso presidente Renan Calheiros. E nós travamos duelos pesados aqui para nos contrapor a esse absurdo, que é a inviabilização definitiva do Brasil como país. Agora, eu quero frisar, nenhum país do mundo, senador Jorge Girano, tem isso. Isso aqui é o seguinte, teve um cálculo feito na saúde, eu já falei até sobre isso hoje. Se isso existisse em 2003, quando o presidente Lula começou o seu mandato, o investimento em saúde esse ano, nesse ano seria de 55 bi. Hoje é de 100 bi. Olha o impacto. Nós estamos falando em 13 anos. Em vez de 100 bi, seria 55 bi. Mas é mais grave. Isso é antidemocrático. Você colocar na Constituição. Ele que fizesse pelo seu mandato. Eu posso ser eleito presidente da República, como foi eleito primeiro-ministro do Canadá, dizendo o seguinte: eu quero fazer déficit por 3 anos, porque eu quero colocar o crescimento e a geração de empregos no centro. E a população do Canadá concordou com ele. E foi o erro básico da Dilma, de imaginar Claro. que num ano, com uma política neoliberal do Joaquim Levy, ela resolvia o problema. Nós juntos aqui votamos contra aquele ajuste fiscal do Levy, acho que fizemos correto, que ele foi um erro histórico, estava na cara que não ia dar certo. Agora, veja, isso aqui é um absurdo. Teve um assessor da liderança do PT que fez um texto, nosso querido Marcelo Zero, muito competente, que ele escreveu: isso é coisa de doido. É coisa de doido. Isso aqui não é sério.
Eles estão enterrando o debate sobre a meta do superávit primário, inclusive, porque eles desmoralizaram a meta, né? Se imagina os Estados Unidos, na crise, uma contenção de investimento. Não existiria mais os Estados Unidos. Você não pode, você está proibido de fazer política fiscal anticíclica. Agora, o interessante, eles não entram no debate central. O nosso déficit, no ano passado, foi 10 ponto alguma coisa, o déficit nominal. O déficit, pagamento com juros, foi 8,5%. Eles só focam no primário. Então, o primário vai ter limite agora com a inflação. Os juros ficam liberados. É isso que eles querem. Eu quero chamar a atenção, senador Requião, por trás disso é um ajuste nos mais pobres. Porque quem precisa de saúde pública são os mais pobres. Então, são esses que vão pagar a conta. Esses que já pagam mais impostos e fazem isso também, esse corte é tão forte em cima dos mais pobres, porque eles têm um acordo com a Fiesp. Não pode ter CPMF, não pode ter nenhum imposto que traga uma tributação maior para o andar de cima. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela profundidade do pronunciamento, e eu acho que o nosso papel agora é esse. Em relação à oposição a esse governo interino, fazer um debate qualificado aqui e mostrar as inconsistências desse programa. Tem o caso do BNDES, eu vou falar daqui a pouco também, que é outra maluquice. É uma operação de crédito às inversas. Para acabar com a possibilidade de financiamento da indústria brasileira. Exatamente, exatamente. É a loucura total. E tem um pré-sal, que é outro ponto que a gente vem debatendo aqui, a entrega, a promessa de entrega às grandes multinacionais de petróleo. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senador, mais uma vez, eu acredito que a votação do impeachment, uma vez que não haverá neste plenário um único senador ou senadora que já não tenha consciência clara de que não existe crime de responsabilidade. O impeachment da Dilma foi um referendo revogatório, uma má vontade do Congresso Nacional em relação à presidente. E ela tem culpa disso também. Nós não vamos eximi-la de culpa, nós não vamos dizer que não errou muito, além da situação internacional. Mas o Temer vai ser submetido, nessa votação final do impeachment, ao mesmo processo. Esta votação vai ser, por parte do Senado Federal, não análise do crime de responsabilidade, que não houve, mas a aprovação ou a rejeição do ministério do Temer, da qualidade do seu ministério, da implicação das lideranças escolhidas na Câmara, no Senado eu não sei como ficou isso ainda, e, seguramente, da qualidade do seu governo. Nós vamos decidir no Senado da República se nós queremos acabar com o Estado Social, se nós queremos a tese do Estado mínimo, esta visão ideológica da supressão do Estado e da entrega do país para a iniciativa privada, na verdade, para a mamon, para o dinheiro, para o capital improdutivo do mundo, se nós vamos abrir mão das nossas reservas de minerais, de petróleo, de água, ou não. Eu acho, hoje, muito difícil de que passe o impeachment no Senado Federal, porque eu conheço e sei da insatisfação de muitos senadores com as atitudes da presidente Dilma, mas eu vejo na essência do Senado, de um grande número de senadores, uma visão nacionalista. Não acredito que o Senado da República, com as informações que tem, que adquiriu até esse momento, queira abrir mão, não da Dilma, mas do Estado Nacional. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente. Muito bem, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Requião, e passo a palavra para a senadora Vanessa Grazottin. Cinco minutos. Senadora Vanessa, por 5 minutos. Senador, nós estamos ali comentando, se Vossa Excelência quiser também fazer a parte, mesmo na cadeira de presidente, nós teríamos muito prazer em conceder, senador Jorge Viana. Mas, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente. Senhor presidente, penso que esses últimos dias, não só o final de semana, mas os dias anteriores, ainda da semana passada, têm sido dias intensos. Aliás, o Brasil vive um momento extremamente delicado, que os fatos, eles refletem em anos, podem refletir e, sem dúvida nenhuma, estão refletindo para anos adiante, senhor presidente.
Depois da revelação, da gravação do senador Romero Jucá pela revista Veja, a cada dia, senador Jorge Viana, senhores senadores, nós temos uma nova notícia, é uma nova parte da gravação que é divulgada, senador Lindbergh. A cada dia, a imprensa lança uma nova fala desta gravação que parece ter 10 horas e que nós não conhecemos o conteúdo. E eu dizia há pouco, quando me perguntavam, que exatamente por essa razão, nós não podemos continuar os trabalhos da comissão do processamento contra a presidente Dilma como se nada estivesse acontecendo no Brasil, como se não tivesse diante de fatos graves que dizem diretamente respeito a esse processamento, senhor presidente. O presidente respeitado por todos nós, senador Raimundo Lira, ele já respondeu uma questão de ordem do senador Lindbergh e da senadora Gleisi, indeferindo a solicitação de suspensão dos trabalhos. Mas nós voltaremos ao debate na próxima quinta-feira. E creio que até lá o senador deverá pensar, porque nós apresentaremos 2 questões. Uma delas é pedindo para sobrestar os trabalhos da comissão até que tenhamos toda a documentação relativa a essa delação premiada do senhor Sérgio Machado. E por que isso? Porque nós queremos fazer chicana? Porque nós queremos atrapalhar os trabalhos da comissão? Não. É porque nós queremos que a comissão trabalhe com a verdade, E eu creio que essas últimas revelações, essas novas gravações que estão sendo divulgadas, elas mostram o quão é necessário, o quão é importante, eu diria imprescindível, que tenhamos nós, todos membros da comissão, acesso a esse processo, a essa delação premiada. É sigilosa? É sigilosa, presidente, mas há a possibilidade legal de compartilhamento pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, das informações, aliás, do total das informações para a Comissão de Processamento para o Senado Federal. Porque nós estamos diante de um processo contra uma presidente que, se aprovado, levará à perda do mandato. Aliás, ela já está afastada. E, se aprovado, nós tiraremos o mandato de quem foi eleita por 54 milhões de brasileiras e brasileiros. E o que dizem essas gravações? Essas gravações são a prova cabal daquilo que nós dizemos o tempo inteiro e que eles dizem também. Alguns dizem, outros são mais cautelosos e procuram não dizer, procuram falar, mesmo sem saber o que estão dizendo, mas em pedaladas, em responsabilidade fiscal, em desajuste no orçamento. Ora, eles sabem que não são essas as razões pelas quais a presidente foi afastada e o processo aqui está seguindo. Não é esse, não, é o tal do conjunto da obra. Eles sabem disso, tanto quanto nós sabem. E agora está revelado por eles, senhor presidente. Está revelado. Vejam, tudo, as partes como se fosse aquele joguinho de montagem, como é que chama? Aquele que a gente vai montando e fica depois uma paisagem bonita, né? Então, o conjunto da obra, eles mesmos estão montando, através do Legos, né? Do Lego, esse brinquedo Lego que vai juntando e vai formando algo. Eles estão montando isso. E aí, senador, nós tivemos a mesma preocupação, eu e o senador Lindbergh. Eu ouvi com muita atenção, durante esse feriado, uma notícia veiculada pela Rede Globo de televisão. Não sei se foi o Jornal Hoje ou o Jornal Nacional. No dia seguinte, eu procurei, li com atenção todos os jornais de circulação nacional e os jornais da minha cidade. E não encontrei essa notícia. Eu tive que ir lá na internet buscar o total conteúdo do jornal que foi televisionado e fazer aqui a transcrição. Eu já li, fazendo uma parte, a senadora Gleisi. O senador Lindbergh já leu, fazendo uma parte, acho que a Vossa Excelência, não sei, ou ao senador Requião. Mas é tão grave o que está escrito aqui
que precisa ser lido e relido, mesmo porque os meios de comunicação, salvo qualquer engano de minha parte, não publicaram isso no escrito. Isso deu noticiário de televisão, somente de televisão. Então, é preciso que se repita e é preciso que se publique, porque o círculo, ele vai se fechando. Porque a primeira razão dita pelo senador Romero Jucá, essa está clara, o Brasil todo viu, é para acabar com a sangria. Aí ele ainda teve a cara de pau de chamar a imprensa para dizer que ele se referia à sangria na economia. Que é isso? Aí pronto, rapidamente o jornal Folha de São Paulo se encarregou de divulgar o restante de uma gravação que mostrava que ele se referia à Lava Jato. Então esse é o objetivo principal. E ele diz, vamos delimitar aqui o que passou, passou, e daqui para frente não terá mais nada, o Brasil virá a paz. O Brasil virá a paz. Então, essa era a razão número 1. A razão número 2, que, aliás, esta está sendo questionada pelo PDT no Supremo Tribunal Federal, e eu espero que o Supremo Tribunal Federal responda ao PDT como pode um governo provisório, temporário, de no máximo 180 dias, nós não sabemos o resultado final, como pode mudar não só o Ministério, não só os ministros, mas mudar os ministérios. Mas não é só isso, não. Mudar a política econômica, a política externa, senhores senadores. A política externa não é algo que se constrói em meses, é algo que se constrói em anos. Querem mudar? Espere concluir o processo. Não façam isso agora, senadora Luiz Nunes. Então, o PDT está questionando perante o Supremo Tribunal Federal. E eu espero, com muita sinceridade, que o Supremo Tribunal Federal responda a isso, se é possível. Quando estivemos no encontro com vários parlamentares, não só portugueses, mas europeus, eles nos perguntavam admirados, mas é possível mudar a política? O governo não é provisório? É possível, eles não entendem. E a gente diz, olha, nós também não estamos entendendo, mas como lá no Brasil o que está acontecendo é um golpe, não é o impeachment, é óbvio que eles estão fazendo isso porque esse é o objetivo principal deles. Mas vamos à leitura daquilo que precisa ser escrito. O senador Jucá falando, muito interessante, o senador Jucá falando com Sérgio Machado, dizendo o seguinte, tem que falar com o Tasso, na casa do Tasso, o Eunício, o Tasso, o Aécio, o Serra, ou a Luísio, Vossa Excelência, senadora Luísio, o Cássio, o Ricardo Ferraço, que agora virou PSDBista histórico. Aí, conversando lá, que parece que a conversa já tinha havido, o que é que a gente combinou? Olha, senador Lindbergh, o que é que a gente combinou? Nós temos que estar juntos para dar uma saída para o Brasil. Porque se não tiver, eu disse, todo mundo, todos os políticos, entendeu? Tem que estar junto. Porque não no TSE, se caçar, Aécio, deixa eu te falar uma coisa, se caçar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição. Não, Lula, Joaquim Barbosa, porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer a reforma da Previdência? O que é que tu vai responder? Eu vou. Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? Que vai ganhar é que fizer a maior bravata e depois não governa, vai ficar refém da bravata, nunca vai ter base partidária, esqueça. Isso aqui é o senador Jucá falando